E olha só, pessoal, bateu o desespero no PT, em Lula e em Fernando Haddad. O Haddad cancelou as suas férias depois que ele ficou sabendo de uma notícia que acabou de acontecer no cenário econômico e ele veio correndo para poder tentar botar um pano quente, porque a situação realmente no Brasil, pessoal, está caótica. E aí ele quer botar um pano quente para poder mandar uma mensagem para o povo brasileiro. Você vai ver agora, olha só o que ele fez, pessoal. Diante de uma decisão de uma multinacional gigante que vai influenciar, inclusive, o próximo processo eleitoral em 2026 aqui no Brasil, Fernando Haddad ficou louco. Talvez ele recebeu um telefonema ali do Lula falando para ele volta depressa e fala alguma coisa para acalmar os ânimos. Veja agora o que aconteceu. Quem vai trazer é o deputado Gustavo Gauer. Vai explicar tudo isso aqui que tirou as férias do Fernando Haddad justamente por causa dessa notícia que é muito boa para a direita, para o conservadorismo, até mesmo para Jair Bolsonaro, e o Fernando Haddad e Lula não gostaram e estão de cabelo em pé. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, está perdendo tempo, se inscreva agora, vamos para essa matéria e voltamos logo em seguida. E tem algo aqui, pessoal, realmente bombástico sobre os militares envolvendo esse dia 8 de janeiro. O Lula tomou uma decisão, os militares não gostaram, nós vamos mostrar logo depois. Confira aí o vídeo e voltamos em seguida. Rapaz, dessa vez eles sentiram e sentiram mesmo. Só para você ter uma ideia, no meio dessa crise que o Brasil está vivendo, essa crise econômica, o dólar disparado, a inflação explodindo, a retirada de mais de 33 bilhões de dólares do mercado brasileiro, investidores indo embora, a picanha subindo, o povo sem poder comer carne, no meio desse desespero de gasolina passando de 6,20, onde o Haddad estava de férias. Olha, tudo isso acontecendo e o Haddad estava de férias. Por quê? Para ele, o ministro da Economia, isso não era importante. Sabe o que fez o Haddad sair das férias dele e dar uma entrevista? A decisão do Mark Zuckerberg de defender a liberdade de expressão. Preste atenção, a crise econômica não era o bastante para fazer o Ministério da Economia trabalhar, o ministro da Economia, mas voltar a ter liberdade de expressão no Facebook, no Instagram e no WhatsApp causou um alvoroço nesse governo que eles estão desesperados. Olha só, foi lá dar essa entrevista. Estamos num mundo tenso, nós estamos num mundo em que questões ideológicas estão fazendo a diferença. Nós estamos num mundo em que a comunicação se tornou muito mais disruptiva do que foi no passado. Tivemos hoje o anúncio de uma importante organização de comunicação mundial, global, dizendo que vai retirar dos seus controles os filtros de fake news, aderindo um pouco à mentalidade de que liberdade de expressão inclui calúnia, mentira, difamação e tudo mais. Detalhe, nesse momento ele acaba de cometer uma fake news, porque em momento nenhum o Zuckerberg falou que vai tirar os filtros de calúnia, difamação e de fake news. Em momento nenhum ele disse isso. Nesse momento, tá aí o Haddad cometendo uma fake news. Esteja preso, Moraes, prende ele. O que nos preocupa, nós vimos o que aconteceu em 2018 com a democracia brasileira em relação às fake news. Nós estamos num mundo mais complicado, não dá para negar isso. Então a economia estará bem, mas nós temos que cuidar da nossa democracia, nós temos que cuidar das nossas instituições, nós temos que cuidar da integridade das pessoas e das informações que são divulgadas para evitar pânico, para evitar que as pessoas no desespero acabem abraçando ideologias extremistas que põem a perder as liberdades individuais e o nosso desejo de paz e prosperidade para as pessoas. Tudo isso é muito desafiador, mas eu acredito que o Brasil está bem posicionado. Eu não acredito que o Brasil, no contexto das nações, esteja mal posicionado para enfrentar esses desafios. Daniel. Como se isso não fosse o bastante. Preste atenção. Ele ficou preocupado com a liberdade de expressão, mas não está preocupado com o povo passar fome. Como se isso não fosse o bastante. Aí vem notícia na imprensa de que Mark Zuckerberg faz afirmações sem provas. Provas? Amigo, o Twitter Files está lá para todo mundo ver as decisões secretas que o Alexandre de Moraes tomou na corte secreta que ele criou, onde ele determinava banir, esconder e suprimir o discurso político no Brasil. Tá aí para o mundo inteiro ver, foi publicado no próprio X. Aí eles, o que vai fazer agora? Eles vão colocar o Zuckerberg no inquérito das fake news também? Ou vão derrubar, além do X, vai derrubar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp do Brasil? Eles acabaram de perceber que agora não tem como mais vencer essa guerra. Daí vai o
O Bessias, lembra do Bessias que a Dilma falou que ia levar o documento lá pro Lula não ser preso na época da Lava Jato? O Bessias fala que agora que o Mark Zuckerberg está defendendo a liberdade de expressão, torna mais emergencial, mais urgente ainda a regulação das redes sociais. Olha a loucura desse povo. O outro lá, o Sakamoto, também já tá sapateando a calcinha, desesperado. Como assim? Como assim eles vão defender a liberdade de expressão? Eu não consigo entender por que para a esquerda o maior risco da democracia é a liberdade de expressão. Sendo que a liberdade de expressão foi criada, esse conceito, liberdade de expressão, foi criado para ser o pilar de sustentação da democracia, de qualquer democracia. Então o dia está ficando cada vez melhor. Aí para colocar aquela cereja no bolo, depois dessas notícias, né, da notícia do Mark Zuckerberg, do desespero do Haddad, Lula decide demitir o Paulo Pimenta, justamente o ministro secretário da comunicação do Lula. Acho que agora ele percebeu que, com a ajuda do Meta, e lembrando, o Meta já foi considerado pelo próprio STF como o maior parceiro da defesa da democracia no Brasil. Como as coisas mudam, né? Acho que agora que o Lula viu que o Meta foi pro lado da liberdade de expressão, vai ter que demitir o Paulo Pimenta e contratar alguém que não seja tão incompetente quanto ele. Vamos ser sinceros. O único que eu acho que consegue superar o Haddad na sua incompetência é o Paulo Pimenta, que agora volta à Câmara dos Deputados como apenas um deputado federal. Mas ainda vai ter que responder às investigações da superlicitação lá daquelas empresas colegas do PT. Então nós estamos vendo uma situação muito curiosa. Junto a isso, tem o Donald Trump falando que vai comprar a Groenlândia, loucura. Que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos. Que quer transformar o Canadá no 51º estado norte-americano. Que está falando que vai retomar o controle do canal do Panamá. E fez uma ameaça muito clara. Se até 20 de janeiro o Hamas não tiver liberado todos os reféns, ele vai causar um inferno ali no Oriente Médio, né? Vai soltar o inferno, que é uma expressão em inglês, que aí vai com tudo, vai ligar o 12 ali no Oriente Médio, o Hamas vai se arrepender. Cara, esse ano promete. O ano de 2025 promete. E nós já começamos o ano com vitórias consideráveis. Sinceramente, o que eu estava desanimado no final de 2024, eu acho que não lembro a última vez que eu estive tão animado quanto agora. Lembrando que agora o STF não está comprando uma briga apenas com Donald Trump e o Elon Musk. Ele está comprando uma briga com Elon Musk, Donald Trump, todo o governo americano e Mark Zuckerberg. Só falta uma coisa, para fechar o envelope. Só falta o pessoal do Google também entrar nesse jogo. É só o que falta. As empresas todas estão abandonando as agendas woke dela. A última agora foi o McDonald's. Todas as empresas estão abandonando completamente aquela agenda do DEI, né, que é Diversity, Equality, Inclusion, diversidade, igualdade e inclusão, que é aquilo que fez, por exemplo, recentemente o programa do Jaguar, aquela coisa horrorosa, horripilante. E tudo isso, né, somado ao escândalo no Reino Unido, que eu falei no vídeo mais cedo, a Alemanha vindo para a direita, a França indo para a direita, a Itália já está na Meloni, Argentina, Canadá agora, que vai ter o Pierre Poilievre. Escutem, gravem esse nome, Pierre Poilievre. É o cara, ele é o Milley do Canadá e vai ser o próximo primeiro-ministro do Canadá também. Então, muitas mudanças chegando aí. Paulo Pimenta sendo demitido e o governo brasileiro aqui, o STF, desesperado, porque agora o mundo acordou para a ditadura que eles estavam tentando instaurar, a tentativa, né, de acabar com a nossa liberdade de expressão, e nós estamos vendo uma clara um contra-ataque, né, do bom senso. Esse ano vai ser muito bom, galera. Um abraço. E olha só, pessoal, nós vamos trazer aqui agora algo interessantíssimo que o Augusto Nunes, jornalista Augusto Nunes, que você já conhece. Olha o que ele vai falar sobre o Lula, pessoal. É realmente de cair o queixo. Preste atenção nessa fala do Augusto Nunes. Tire as suas conclusões. O Lula, ele vive vida de rico. Tava fazendo as contas aqui. Ele deixou de ser pobre em 1980. Nós já estamos em 2024, são 44 anos de vida de rico no começo e agora de milionário. Faz bastante tempo. E lá pra cá é vida de rico, ele só anda de jatinho ou no avião próprio, mora em palácio e fala como se tivesse alguma misericórdia aí pela miséria, ele não tem pena disso. A figura que mais me espanta e horroriza é o cara que foi pobre e que não tem pena, né, da pobreza. Ele viveu como pobre, ele sabe o que é. E ele usa pobre para enganar. Ele tem votos
nas regiões onde é majoritário eleitorado desinformado e pobre. Ele transformou o Bolsa Família no maior programa oficial de compra de votos do mundo. Ele fez com que o pobre perdesse o direito de sonhar. O sujeito que ganha o Bolsa Família, ele acha que a vida é sobreviver até amanhã. Comer hoje, está vivo amanhã. Ele não vai pensar nos passeios que faz o Lula com a Janja, ele nem sabe onde ficam outros países. O cara nasce e morre acreditando que é o Lula que garante a sua sobrevivência. Pois é, realmente é um absurdo, né? A gente ouvir tudo isso aí e falar que o pai dos pobres vai ajudar alguém. Mas presta atenção, vamos mostrar uma outra matéria aqui muito interessante. Olha a hipocrisia desse sujeito que cometeu um estelionato eleitoral. O que é um estelionato eleitoral? É quando você tem um plano de governo durante as eleições ali, né, a campanha, e você promete um tanto de coisa, só que quando você é eleito você não cumpre nenhuma dessas promessas. Olha só o que o Lula falou e o que está acontecendo agora. Você vai ver aqui um reflexo, aqui um comparativo, só para você ter uma ideia como que é um absurdo. Esse vídeo, inclusive, está até estourado aí nas redes sociais e eu resolvi trazer aqui para você ver o que ele está falando aqui, pessoal, e o que está acontecendo hoje. Veja se a gente está doido ou se isso aqui faz algum sentido. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram duas obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. Eu não tenho nenhum problema de explicar o petrolão, o petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Pois é mesmo um absurdo, né? Você viu aí a fala do Lula e embaixo as matérias, né? Mostrando matérias do G1, da Veja, de todos os portais, os principais portais de notícia, mostrando que quem realmente quer fazer sigilo daquilo que gasta, daquilo que faz, da esbanja, né? Que é a esposa do Lula. Quem quer fazer sigilo é justamente o Lula e que Bolsonaro não fazia esse tipo de coisa, né? Aí você vê mais uma hipocrisia de Lula. Mas preste atenção, nós vamos mostrar agora algo muito importante e interessante. O Lula está comemorando aí o tal do dia 8 de janeiro, né? Porque, segundo ele, foi um passo, foi um marco da democracia, né? Ter prendido ali os patriotas na Praça dos Três Poderes. E aí, pessoal, isso mexeu com os militares. Por quê? O Lula fez um ato ali em Brasília, comemorando esse 8 de janeiro, né? 2 anos do 8 de janeiro, e aí mandando uma indireta para os militares, mandando tipo, fique esperto aí que qualquer momento pode sobrar para vocês também, e na próxima oportunidade nem tentem fazer algo, porque senão nós vamos colocar como um golpe. Olha só o que nós vamos mostrar aqui, pessoal, que saiu aqui, inclusive na Veja, né? A Veja, que é um portal de notícias aqui, que muitas vezes joga para o lado da esquerda, né? Mas ele colocou aqui, ó, militares temem insultos e recebem ato do 8 de janeiro como uma provocação. O evento que acontecerá ali no Palácio do Planalto nessa quarta-feira, né? Acontecendo com a participação de PT, de movimentos da esquerda e tal. Inclusive ali o Pacheco, o Lira, essa turma toda não quiseram ir para esse evento ali, né? Que segundo ele, segundo o Lula ali, seria um marco da democracia. Aí tá aqui, ó, caiu muito mal da caserna o ato organizado pelo governo Lula, ou seja, os militares não gostaram, para marcar 2 anos do dia 8 de janeiro de 23, que uma turma de vândalos invadiu e depredou a sede do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal. Na verdade, pessoal, a gente já sabe isso aqui, que foi incentivado por outra turma, né, de vândalos e bandidos, e
alguns realmente têm que pagar ali pelo que fez, mas não 17 anos, que é muita coisa, né? E aí tá falando aqui a matéria que nessa quarta-feira, né, tem uma solenidade ali no Palácio do Planalto para relembrar o episódio. Na sequência ainda fala aqui, né, que o presidente e os demais participantes devem se reunir no Salão Nobre do Planalto, descer a rampa, encontrando apoiadores do PT e movimentos da esquerda para um abraço simbólico na Praça dos Três Poderes, né? E aí, pessoal, a parte que interessa mesmo é essa aqui, ó. Os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foram convidados e confirmaram a presença. Claro, né? São ali, eu não posso falar nem o que eles são, né? Eles ainda não sabem se terão que seguir o roteiro completo previsto pelo cerimonial, mas calcularam os efeitos da participação e o risco de haver insultos por parte de aliados do governo e de manifestantes na Praça dos Três Poderes. O maior receio é que eles sejam hostilizados durante o evento. Ou seja, né, esses militares aqui, ó, que são militares aí, pessoas de 50, 60 anos, tem gente ali até mais velha, que fazem parte, outros até da reserva. O medo deles, pessoal, é deles serem hostilizados. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários. Será que o Exército Brasileiro, né, está numa posição de ser hostilizado ou de ser aplaudido? Coloque aqui nos comentários. Porque quem não deve não teme, né, pessoal? Quem não deve não teme. Eles estão com medo de ir nesse evento e de chegar lá, ser vaiado, ser xingado pelo movimento esquerdista que vai estar ali durante o evento. E aí, pessoal, o que eu fico pensando é o seguinte: há tempos atrás, o Exército era aplaudido, né? Nós tínhamos ali o 7 de setembro e milhares de pessoas iam ali para poder ver os militares, ver a marcha ali, e todos tinham o Exército, as Forças Armadas, como algo honroso, assim como a Suprema Corte também do país. É algo honroso, respeitoso. Só que de um tempo para cá acontece esse tipo de coisa. Eles têm medo de ser vaiado, eles têm medo de alguém jogue um ovo, um tomate ali, porque realmente a moral das Forças Armadas está baixíssima. E aí, pessoal, eles têm que ir lá ainda bater continência, igual tá aqui, ó, batendo continência para um comunista. Que fase, pessoal, que ponto nós chegamos, né? Quem diria, né? Recordamos de tempos lá atrás, onde Jair Bolsonaro, que é um capitão do Exército, né, reformado, estava ali com as Forças Armadas e participava de vários eventos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Comando do Leste, do Sudeste, justamente para homenagear as Forças Armadas. Hoje, nós temos uma pessoa, né, um cidadão, que foi condenado em 3 instâncias, ficou 500 dias preso, né, que já participou de tantos atos aí antidemocráticos, e agora os militares prestando continência. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, porque realmente, pessoal, a gente chega numa condição e numa posição onde, hoje em dia, as coisas estão alternadas, estão trocadas no Brasil, né? Daqui a pouco você vai ver aí o poste fazendo xixi no cachorro, né? Nós vimos há pouco tempo aqui uma deputada ali, uma parlamentar, defendendo que os policiais, né, aqueles que defendem a população, né, a sociedade civil, não pode atirar a não ser que ele seja alvejado antes. Olha que absurdo, olha que absurdo. Colocar uma regra, uma lei de que, não, o policial não pode atirar primeiro, ele só pode atirar se ele for alvejado primeiro. Então, como que pode esse tipo de coisa, pessoal? Depois que o cara já tá morto no chão, aí pra que ele vai atirar? Não precisa mais. É esse tipo de coisa que esse povo defende. Olha aqui, ó, vamos mostrar de novo aqui a cara deles. É esse tipo de coisa que eles defendem. É esse tipo de coisa. Policial, na verdade, eles pensam assim, que policial bom é policial morto. Deve ser isso que eles estão pensando. E aí, são várias medidas, uma após a outra, que o PT e sua turma vai tomando para enfraquecer a população. Inclusive, temos que falar aqui sobre a economia. O Paulo Guedes deu uma declaração há pouco tempo agora, falando assim que uma das estratégias do socialismo, do comunismo e desse povo aí, para implantar em um país, uma nação, é enfraquecer a moeda, enfraquecer a economia. Por quê? Porque aí o povo fica vulnerável e vai depender e precisar mais de quem? Do governo. Nós mostramos aqui esse vídeo aqui que fala do Augusto Nunes falando, né, que o Lula tem 40 anos de política, ficou rico, milionário, seus filhos estão ricos, milionários, mas ele não tirou o povo da pobreza.
Nós vimos há pouco tempo aí reportagens falando que o IBGE, né, o Instituto aí, colocando que 45% da população brasileira ainda não tem esgoto, água tratada. Você tem ideia do que é isso? O Brasil, quase a metade do Brasil, um povo assim que precisa urgentemente de ajuda, não tem água tratada, não tem esgoto. Isso depois de 4 mandatos do Lula, que já está no 5º. Então, cadê o povo que ele tirou da miséria? Cadê o povo que ele tirou da pobreza? Né? Eu me lembro lá atrás, quando o real foi criado, que realmente o dólar era 1 por 1. Aí depois passou 1,50, 2, 3. Hoje nós estamos aí indo para a casa dos R$7 o dólar. Isso afeta a economia, afeta também a saúde. Tem um dado muito interessante, pessoal, que é o seguinte: enquanto esse cidadão aqui, ó, fala que o Brasil está melhorando, que estamos muito bem, estamos no caminho certo, tem um dado que fala o seguinte, que cada vez que o PIB de uma nação, né, principalmente de um país subdesenvolvido igual o Brasil, cai 1%, morre 30 mil pessoas por ano, por causa desses 1% do PIB. Aí você vai falar assim, mas como que morre 1%? Como que morre 30 mil pessoas por causa do PIB que cai 1%? É fácil. Se a economia vai mal, o que acontece? As pessoas perdem o emprego. Perdendo o emprego, aumenta a criminalidade. Por quê? As pessoas vão começar a ter que dar um jeito para sobreviver, para comer, para se vestir, para morar. E aí aumenta a criminalidade. Onde tem baixo desemprego, o desemprego está alto e tem baixa renda, aumenta a criminalidade. E isso gera aí cerca de 30 mil mortes por ano só por causa disso. Sem falar que com o PIB baixo você não tem uma boa educação, você não tem saneamento, você não tem saúde, essas coisas. Tudo isso, pessoal, reverbera na política. A política, na verdade, deveria ser algo visto com muito mais zelo, com muito mais importância, e não ficar aqui fazendo ato para comemorar o dia 8 de janeiro, né? Para comemorar o emblemático dia 8 de janeiro. Comemorar o quê? Se isso foi, na verdade, que já está até sendo comprovado, que foi provocado esse dia 8 de janeiro. Não foi algo feito assim, os patriotas estavam ali e eles quiseram invadir e tomar o poder à força com bolinha de gude, com senhorinha com Bíblia debaixo do braço. É assim que vai tomar o poder? Se você olhar a história do Brasil, não só a história do Brasil, aliás, a história do mundo, né? Nas Américas, na Europa, no Oriente Médio, nunca se teve uma guerra, uma revolução, nem que fosse civil, né? Não precisa ser nem militar, civil, que foi feito com Bíblia e com bandeira do país nas costas. Nunca houve isso. Na verdade, toda revolução que foi feita, toda guerra que foi feita com bombas, com armas, com aviões, né? Com tanques de guerra. Então, isso não passa nada mais, nada menos do que uma narrativa justamente para poder incriminar mais pessoas. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, você se inscreve, é totalmente gratuito, e aí você vai fazer parte dessa família, vai ficar muito bem informado e vai receber nossos próximos vídeos, tá bom? Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo e tamo junto.